Justiça solta ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, preso ontem por corrupção. Solta também os pastores suspeitos de pedir propina. A investigação continua. Polícia prende procurador que espancou a chefe no interior paulista. Ataque do novo cangaço apavora mais uma cidade de Minas. Assaltantes de banco atacam policiais e deixam feridos. Menina de 11 anos que engravidou depois de um estupro consegue fazer aborto que juíza tentou impedir. Banco Central refaz a estimativa e projeta crescimento maior da economia brasileira para este ano. Goleada do Corinthians sobre o Santos empolga a Fiel. Grupo Bandeirantes apresenta ao mercado um produto por assinatura. É o canal Empreender, em parceria com o Sebrae. Briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo termina em morte. No projeto da Band, nos 200 anos da independência, um dos jornalistas mais perseguidos por opiniões que incomodavam os poderosos. Cipriano Barata se autodefinia como um radical. Brinquedo em parque de diversão trava com 10 crianças e bombeiros têm que ser chamados. Ele usava uma roupa metálica e assaltou um supermercado. Procura-se o ladrão astronauta. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Boa noite. Pelo menos 10 cidades nos estados de Minas, Rio e São Paulo estão cercadas pela polícia. É a caça aos bandidos que atacaram o município mineiro de Itajubá na madrugada de hoje, na mais recente ação do novo cangaço. Do céu, Itajubá, não tô acreditando que está acontecendo aqui. Centro de Itajubá. O carro parado na esquina traz bandidos que fazem a contenção. É um cerco em toda a área do assalto para impedir a ação da polícia no centro de Itajubá, cidade de cerca de 100 mil habitantes no sul de Minas Gerais. A gente teve acesso à área interna do quartel e aqui a gente tem uma ideia da intensidade desse ataque. Pelo menos 1, 2, 3 disparos só nesse ponto aqui. 4, 5, 6 lá em cima, 7, 8, 9, 10, a gente até perde a conta. Os policiais não estavam nesta área aqui e de onde eles estavam lá por trás, eles conseguiram revidar esses disparos. Houve uma intensa troca de tiros nesse local e antes de ir embora, os criminosos atearam fogo em veículos bem aqui na saída do quartel para evitar que as viaturas fossem para o combate na agência que fica aqui na região central de Itajubá. Olá, boa noite. Boa noite. O delegado da Polícia Federal que comandou a operação de prisão de Milton Ribeiro diz que houve interferência na investigação. Bruno Calandrini afirma que não tem autonomia para conduzir o inquérito com independência. E que o ex-ministro da Educação recebeu tratamento diferenciado por decisão superior ao não ser transferido ontem para Brasília. O juiz que expediu a ordem de prisão de Ribeiro e dos 2 pastores relata estar recebendo ameaças. 5 alvos da operação estão soltos por decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que a prisão preventiva não era necessária. Em São Paulo foi preso o procurador que agrediu a chefe a socos e pontapés. A União Europeia confirma oficialmente a candidatura da Ucrânia para aderir ao bloco. Enquanto China e Rússia falam em abuso de sanções econômicas. A investigação sobre a invasão do Congresso americano foca na pressão de Donald Trump sobre o Departamento de Justiça para inverter o resultado da eleição de 2020. Morre aos 88 anos a escritora, jornalista e ex-modelo Danusa Leal. Um estudo internacional conclui que a vacinação contra a Covid salvou 20 milhões de vidas em um ano. 1 milhão no Brasil. O Jornal Nacional começa agora. Menos de 24 horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que as prisões de Milton Ribeiro e de mais 4 pessoas eram um sinal de que a Polícia Federal está agindo, o delegado responsável pelo caso mandou uma mensagem para os colegas da PF. O delegado afirma que houve interferência na condução da investigação. Ontem, numa entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro disse que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro era a prova de que a Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho e, segundo ele, sinal de que não há interferência na PF. Se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF.
porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Mas um dia depois, numa mensagem enviada à equipe, o delegado Bruno Calandrini, que comandou a operação, afirmou que houve interferência na condução da investigação. O conteúdo foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao texto. No início da carta, o delegado agradece o empenho dos colegas. Em seguida, Bruno Calandrini afirma que a Polícia Federal teria dado tratamento diferenciado a Milton Ribeiro. O ex-ministro deveria ter sido levado de Santos para Brasília, segundo a decisão judicial que autorizou a prisão. O delegado faz uma acusação gravíssima. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. O delegado afirma que o ex-ministro não foi transferido para Brasília em razão de uma decisão superior. Por causa disso, segundo Calandrini, a investigação foi obstaculizada. O delegado afirma que as equipes que cumpriram a missão de ontem trabalharam com obstinação nas ruas e no suporte operacional, um trabalho hercúleo para o cumprimento dos mandados, e foram aguerridos em capturar todos os alvos. Referência especial às equipes de Goiânia, que mesmo após a prisão, ainda escoltaram os presos via terrestre para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. No fim do texto, o delegado volta a acusar. Afirma que o ex-ministro da Educação teve regalias. O principal alvo em São Paulo, o ministro Milton Ribeiro, foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura. E conclui dizendo: é o que tinha a manifestar em lealdade a vocês que cumpriram a missão de ontem com o espírito do verdadeiro policial federal. Ontem a defesa chegou a pedir que Milton Ribeiro não fosse levado para Brasília e que fizesse a audiência de forma remota, de São Paulo. O juiz Renato Borelli negou o pedido. Mas horas depois, chegou ao juiz um ofício da Polícia Federal, assinado pelo diretor de combate ao crime organizado da PF, Caio Pelim, alegando duas razões para não levar Milton Ribeiro e outros presos para Brasília: falta de dinheiro e exposição dos presos. Além desse caso, a Polícia Federal também terá de apurar ameaças contra o juiz Renato Borelli. Hoje, a assessoria da Justiça Federal informou que, após a decisão de mandar prender Milton Ribeiro, o juiz foi alvo de centenas de ameaças de grupos que apoiam o ex-ministro, parte delas pela internet, por e-mail. Diante disso, o juiz informou a Polícia Federal e pediu uma investigação sobre as ameaças que recebeu. Numa transmissão pela internet agora à noite, o presidente Bolsonaro disse que exagerou ao dizer que botava a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, segundo o presidente, põe apenas a mão no fogo. Quinta-feira, 23 de junho. Veja os destaques do Jornal da Cultura, que começa agora. Justiça solta o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, suspeito de corrupção no MEC. Chefe da investigação fala que houve interferência e regalias. Corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira são liberados para cerimônias de cremação em Niterói e Recife. Em São Paulo, a polícia mantém preso o homem que se apresentou dizendo ter participado dos crimes. Sai nova pesquisa Datafolha. Números mostram estabilidade de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. A menos de 4 meses da eleição, o governo quer elevar o valor do Auxílio Brasil e criar o Vale Caminhoneiro de R$1.000. Relatório da OCDE aponta que agronegócio no Brasil cresceu mais que a média mundial, mas diz que o setor emitiu quase metade dos gases de efeito estufa no país. Na cúpula dos países dos BRICS, o presidente Bolsonaro pede reformulação da ONU e comete gafe com o nome do líder sul-africano Cyril Ramaphosa. Encontro Nacional contra a Fome quer reeditar mobilização feita pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Olá, boa noite.
Hoje na bancada temos o professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena, e o economista Gésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A Polícia Federal investiga se houve interferência e regalias na operação que prendeu o ex-ministro da Educação. Hoje a Justiça soltou Milton Ribeiro e os outros 4 suspeitos de envolvimento no escândalo da liberação de verbas do MEC. E uma delas... No centro da crise está a manutenção de Milton Ribeiro na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi levado à PF pela manhã. Uma decisão judicial determinava que fosse transferido a Brasília. Ainda assim, o ex-ministro virou à noite no prédio. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o delegado responsável pela investigação, Bruno Calandrini, enviou a um grupo de colegas de trabalho uma série de mensagens em que afirma que a manutenção de Ribeiro na capital paulista foi resultado de interferência da cúpula da Polícia Federal. Ele teria dito que a investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada no dia de ontem em razão do tratamento diferenciado concedido pela PF ao investigado Milton Ribeiro. Em uma nota encaminhada à imprensa, entretanto, a Polícia Federal diz que instaurou um inquérito para verificar a eventual ocorrência de interferência, buscando o total esclarecimento dos fatos. O argumento oficial da chefia da Polícia Federal para manter o ex-ministro em São Paulo foi falta de dinheiro e risco à segurança do investigado. Na prática, a medida teve pouco efeito. Hoje à tarde, a Justiça mandou soltar Milton Ribeiro e os outros 4 presos na Operação Acesso Pago. A decisão veio do desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Nova pesquisa Datafolha mostra Lula com 47% e Bolsonaro com 28% das intenções de voto. Polícia Federal vai investigar suposta interferência em operação que prendeu Milton Ribeiro. Ex-ministro da Educação e pastores deixaram hoje a prisão. Corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips são entregues às famílias. Depois de preso, procurador que espancou a própria chefe é denunciado por tentativa de feminicídio pelo Ministério Público. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte derruba a lei centenária e amplia o direito dos americanos de andarem armados. E no futebol, FIFA aumenta limite de jogadores por seleção na Copa do Mundo. Uma ótima noite para você. Começamos essa edição falando sobre Milton Ribeiro. O ex-ministro da Educação deixou hoje a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A decisão que cassou a prisão preventiva dele também beneficiou os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. O Jairo Nascimento conversa agora ao vivo com a gente, traz as informações. Jairo, uma boa noite para você. Oi, Carol, uma boa noite a você, todos com a gente aqui na CNN. Milton Ribeiro deixou a sede aqui da Polícia Federal por volta de 3 horas da tarde. Ele passou a noite aqui preso, foi detido ontem em Santos, veio para cá e acabou sendo solto por volta das 3 horas após uma decisão do desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira, hoje é dia 23 de junho de 2022. Daqui a pouquinho, vai sair mais uma pesquisa Datafolha com os números da corrida à presidência da República. Estamos aqui na expectativa, a qualquer instante essa pesquisa vai ser divulgada. Vamos trazer em primeira mão os números e, é claro, a análise aqui dos nossos colunistas. Mas antes dá tempo de pedir a sua participação, já comentar aí, já assim que sair a pesquisa você pode dar o seu pitaco sobre os números dessa corrida à presidência da República, pode comentar os outros assuntos. Tem também a soltura do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que ocorreu hoje. A investigação continua, possibilidade de CPI no MEC, será que rola ou não? Participe pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp. Você pode aqui, vai aparecer esse QR Code, você pode apontar a câmera do teu celular e mandar mensagem ou então anotar o nosso número, que é o DDD 11 91 355 0557, além de comentar a nossa live no YouTube também. No YouTube você pode votar na enquete do dia, que é essa.
Você acha que uma eventual CPI do MEC prejudicaria a aprovação do governo Bolsonaro? Por enquanto, a maioria acredita que sim, mas está no comecinho. Participe, já eu trago mais parciais aí dessa enquete. Também a sua participação, interação via WhatsApp, ou então nos nossos chats, tá certo? Eu começo dando uma olhada aqui no nosso site, tem uma informação importante de um assunto muito relevante que a gente acompanhou e segue acompanhando desde os últimos dias, daquela menina de 11 anos que foi estuprada. Ela conseguiu fazer o aborto em Santa Catarina, informação repassada pelo Ministério Público Federal. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem da Rafaela Polo. O Ministério Público Federal confirmou no começo da tarde de hoje que o procedimento de interrupção de gestação foi realizado na menina de 11 anos, aquela impedida de fazer aborto após um estupro em Santa Catarina. Segundo a assessoria de imprensa, o aborto foi realizado na noite de ontem. O procedimento foi realizado no mesmo hospital que anteriormente se negou a fazer aquele primeiro atendimento. Em nota, o MPF de Santa Catarina afirmou o seguinte: o hospital comunicou ao MPF, no prazo estabelecido, que foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para interrupção da gestação da menor. Fecha aspas. Ainda segundo a assessoria do MPF, o pedido inicial era para que o Hospital Universitário Polidoro Hernani de São Tiago, da Universidade Federal de Santa Catarina, acatasse todos os casos de aborto, isso em situação de estupro, independentemente do tempo de gestação. Porém, por enquanto, só o caso da menor de Santa Catarina foi autorizado. Além disso, o órgão publicou, o órgão lamentou a situação passada pela criança, informou que o Ministério Público Federal lamenta a triste situação ocorrida e reafirma seu compromisso em zelar pelo efetivo respeito aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Portanto, um pouco mais sobre essa notícia e nessa reportagem também você pode entender melhor o caso, que envolve a juíza Joana Ribeiro Zimmer, da Justiça Estadual de Santa Catarina. Ela induziu em uma audiência a garota, vítima de estupro, a desistir de fazer um aborto. 6h03 pelo horário de Brasília. Acaba de sair a pesquisa Datafolha com os números da corrida à presidência da República. Pesquisa importante. Lula tem 19 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Em cenário estável, apesar de crise, petista tem 47% das intenções de voto contra 28% do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem 28%, seguido por Ciro Gomes com 8%. 10 outros candidatos se embolam empatados tecnicamente no pelotão de trás dos que têm de 2% para baixo. A contagem regressiva, tá? 100 dias, faltam 100 dias para as eleições. A partir de amanhã, sexta-feira, a contagem regressiva de 100 dias para as eleições. Por enquanto, Lula e Bolsonaro seguem liderando. Vamos aos números, então, do Datafolha que acaba de sair. Veja aqui o primeiro cenário, tá? O ex-presidente Lula do PT tem 47%, Jair Bolsonaro do PL, o presidente, com 28%. Ciro Gomes do PDT com 8%, André Janones do Avante tem 2%, Simone Tebet do MDB 1%, mesmo percentual de Pablo Marçal do PROS e Vera Lúcia do PSTU. Votariam branco, nulo ou em nenhum, 7% ainda não sabem, 4%. Não pontuaram vários outros candidatos, pré-candidatos. Veja hoje no SBT Brasil. Quadrilha ataca a agência bancária e aterroriza a cidade no interior de Minas Gerais. Torcedor do São Paulo morre em briga com corintianos. Procurador que agrediu a chefe no interior paulista é preso em hospital psiquiátrico. Após passar noite na cadeia, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é solto graças a habeas corpus. E a despedida de Danusa Leão, modelo e jornalista que marcou época no Brasil. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Os corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo, mortos na Amazônia, foram liberados para as famílias. Dom será cremado no Rio de Janeiro e Bruno em Pernambuco. E veja agora os outros destaques de hoje do Rede TV News. O novo cangaço. Quadrilha invade cidade do sul de Minas para roubar banco. Houve reféns, tiroteio e feridos.
Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixa a sede da Polícia Federal em São Paulo depois de ser beneficiado por habeas corpus. Pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos diz que foi espancado por seguranças durante evento de lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa Lula-Alckmin. No Afeganistão, seguem as buscas por sobreviventes do terremoto que matou pelo menos 1.000 pessoas. Voluntários usam as próprias mãos para remover os escombros. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou a sede da Polícia Federal em São Paulo hoje à tarde. Ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal. Na decisão, o desembargador entendeu que não há motivos que justifiquem a prisão. Milton Ribeiro saiu da superintendência da PF por volta das 3 horas da tarde. O ex-ministro foi preso na manhã de ontem em casa, no litoral paulista. Ele é acusado de tráfico de influência e corrupção passiva. Segundo as investigações, o ex-ministro teria permitido que pastores interferissem na liberação de recursos federais para prefeituras. Ao atender o pedido da defesa e conceder o habeas corpus, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lembrou que Milton Ribeiro tem bons antecedentes e que já está afastado do cargo, o que não justifica a prisão. Os pingos nos is. Jovem Pan. E para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Estaremos juntos até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, sem o Guilherme Fiuza aqui na bancada, mas estão comigo a Ana Paula Henkel e Augusto Nunes aqui no nosso estúdio em São Paulo. E lá em Brasília, José Maria Trindade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Desembargador decide soltar ex-ministro Milton Ribeiro. No Senado, a oposição consegue assinaturas para abrir a CPI do MEC. E Camila Pitanga, que foi garota propaganda do TSE, faz uma festa com o tema Lula. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Depois de mandar prender temporariamente o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário de Ribeiro e de sua esposa. O ex-titular do MEC está sendo investigado por suposta corrupção passiva e tráfico de influência. Segundo o juiz, a medida visa aprofundar as investigações sobre supostos pagamentos irregulares ao ex-ministro. Nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal pediu ao ministro Luiz Fux, presidente do STF, que providencie a imediata designação de segurança a Borelli. O documento, assinado pelo petista Humberto Costa, que preside o colegiado, diz que a adoção de alegados meios violentos é uma forma de vingança contra magistrados e pede a proteção dele. Mais tarde, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu revogar a prisão de Milton Ribeiro. No despacho, Belo diz que os crimes imputados ao ex-ministro não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e ressaltou que o juiz Renato Borelli poderia ter decretado medidas cautelares menos graves.